Quero te ajudar hoje através da ministração da palavra, para que você possa viver o resto da sua vida nessa terra cheio de alegria e esperança e sem medo da eternidade. Eu sei que tem muitas pessoas que, quando eles pensam sobre aquele dia, quando eles forem partir dessa terra, tem pessoas que têm medo disso. E se você ouvir essa palavra hoje, e se você pôr essa palavra em prática, você vai viver todos os dias da sua vida esperando para o dia da sua morte, com expectativa e alegria, e declarando: Jesus, Tu és meu tesouro precioso. Então, o título da mensagem de hoje é Construindo um Legado Eterno. Quando eu falo de eternidade, o que vem à sua mente? Não é apenas um destino, mas é como se fosse uma lente, uma visão que transforma a nossa jornada terrena. Hoje vamos descobrir como construir um legado que ecoa através dos séculos. Estamos focados em deixar uma herança financeira para os nossos filhos. Muitos de nós temos esse foco. Alguns de nós planejamos nossa aposentadoria. Isso não é errado. Mas qual legado de fé e serviço estamos construindo para a eternidade? Eu não critico se você está ganhando dinheiro, trabalhando para isso, mas eu quero te mostrar um outro lado. Quero te perguntar o que você está construindo, não para essa terra, mas para a eternidade. Temos que ter a visão certa, porque a visão que temos sobre a eternidade vai determinar como vamos viver nessa terra. Todos nós sabemos, se temos uma visão para emagrecer, como que a gente vai viver? Se você tem uma visão, eu vou emagrecer, eu vou ter uma vida saudável, o que você vai ter que ter? O que comer, que tipo de comida, uma dieta, exercícios. Você precisa focar. Você consegue entender? Quando você tem uma visão sobre alguma coisa, porque a visão que você tem vai mudar o seu estilo de vida. Então, por que precisamos viver com isso em mente? Porque eu estou falando do nosso futuro. Eu sei que alguns não gostam de falar sobre isso, sobre morte. Ninguém gosta de falar sobre isso. Mas esse é o caminho de todo ser humano. Se Jesus não voltar antes. E por que precisamos ter isso em mente? Pensando sobre a eternidade. Porque
Primeiro ponto, se você nunca prestou atenção nisso, a sua vida é curta. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina. Está aqui um pouquinho e depois some. Então, eu tenho uma pergunta para você. E se hoje fosse o último dia da sua vida? Como você se sentiria ao estar diante do Senhor Jesus Cristo hoje? Da maneira como você está vivendo ou como você viveu ontem. Então, por exemplo, hoje você vai partir, hoje à tarde, como você se sentiria? Precisamos responder essa pergunta. Porque nossa vida é como um vapor e rapidamente iremos partir. Por que a Bíblia diz rapidamente? Porque vamos viver eternamente. Nós vamos viver milhares e milhares de anos depois dessa vida. E essa vida aqui dura 70, 80, no máximo 90. Então, como você sabe, a vida é curta. E muitas pessoas partem para a eternidade todos os dias. Não é só os velhos. Crianças, jovens adultos. E a idade não é um problema. Mas a pergunta é, você está pronto para encontrar o Senhor Jesus Cristo? Precisamos ter uma resposta clara. A Bíblia diz que todos nós temos um compromisso. Alguns compromissos a gente tem como cancelar. Você cancelou alguma coisa semana passada? Eu tive que cancelar um. Eu liguei e falei, você poderia cancelar? E eu liguei e ele falou, sem problema, mas temos um que não tem como cancelar. Hebreus 9:27. E da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Depois que você morrer, esse encontro é nossa morte. Cada um de nós está destinado a morrer uma só vez e depois disso vamos encarar Deus e o julgamento. Cada um de nós temos só uma chance nessa vida. E é por isso que a Bíblia diz que vamos morrer só uma vez. Não tem uma segunda vez. E a Bíblia diz, ninguém vai voltar aqui depois da morte. E depois da nossa morte, seremos julgados de acordo como vivemos aqui. Queridos, essa é uma palavra para te fazer feliz, não triste. Por quê? O que eu te disse. Se você receber essa palavra e colocar no seu coração, você vai viver uma vida sem medo. Você pode imaginar viver uma vida sem medo, preparado para aquele dia. Segunda Coríntios 5:10. Pois
Você pode repetir comigo? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece pelas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Como será quando estivermos diante do Senhor Jesus Cristo? Eu sei que muitas pessoas não gostam nem pensar sobre isso, mas temos que pensar. Agora é a hora de preparar. Porque um dia, se você gosta ou não, você estará lá. E o juiz não será Deus. O juiz será Jesus. Porque ele foi homem como eu e você. O Senhor Deus não pode ser o juiz. Porque ele nunca foi um homem. Mas Jesus veio e se tornou um homem. E ele viveu como você. E ele diz para nós, podemos ser como ele. E Jesus estará sentado. E ele sabe o que é tentação, ser tentado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado como você. Ele sofreu todo tipo de tentações. Como eu te disse, eu tenho muita vontade, estou muita alegria e desejo de encontrar o Senhor nesse dia. Eu espero todos os dias. Eu tenho essa expectativa. Eu acordo de manhã e eu falo, Jesus, estou te esperando. E você tem que viver com essa expectativa. E essa é uma expectativa de alegria, não de tristeza. Tem que ser algo que te alegra. Porque você fala, Senhor, eu estou te esperando. Eu creio que eu já te falei, quando eu nasci de novo, eu disse para minha mãe, mãe, se eu morrer antes da senhora, não chore por mim, porque o dia da minha morte será o melhor dia da minha vida. Eu estou vivendo todos os dias da minha vida, me preparando para esse dia. Você consegue entender como que é importante pensar sobre a eternidade? Temos que mudar nossa mentalidade. Que muitos de nós nos preparamos para tudo. Preparamos para deixar uma casa boa para os nossos filhos, a festa do casamento, preparando, estudando para ter um bom trabalho. Você se prepara para tantas coisas, para a sua aposentadoria, pensando na sua pensão. Mas e sobre esse dia de encontrar com o Senhor? Você está preparado? Tudo que eu faço é pensando sobre aquele dia. E precisamos ter essa mentalidade. Temos que mudar nossa perspectiva. Mas você pode falar, mas pastor, a gente vive num mundo real. Sim, eu também vivo aqui nesse mundo real. Eu não vivo na fantasia. Eu tenho que levantar cedo todos os dias, eu tenho que trabalhar todos os dias. Eu tenho muitas coisas para fazer, o mesmo que você. Temos que trabalhar, que estudar. Tenho que pagar minhas contas, pagar meu aluguel. A mesma coisa que você faz. E de acordo com a Bíblia, temos que viver com nossos pés aqui na terra, mas com nossa mente na eternidade. Nossos pés têm que estar aqui.
sabendo das coisas que eu tenho que fazer. Venho à igreja, eu tenho coisas para fazer. Meus pés estão aqui, mas a minha mente está lá. Por quê? Temos que ser espertos. Eu sei que todos vocês são inteligentes. Vocês são inteligentes. Se a vida aqui é um vapor e a eternidade, milhares e milhares de anos, onde que a gente tem que investir? Não faz sentido pensando só aqui nessa vida. Vamos ler Colossenses 3, 1 a 4. Eu falei sobre isso agora. Vamos ler na Bíblia. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quantos de vocês foram ressuscitados com Cristo? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui ressuscitou com Cristo? Você ressuscitou? Quem aqui é nascido de novo? Se você ressuscitou com Cristo, você é um cristão verdadeiro. Você nasceu de novo. E a Bíblia diz, se você ressuscitou dos mortos ou nasceu de novo, então fixe os seus olhos na realidade dos céus. Coloque sua mente e seu coração na eternidade. Olhe, mude para onde você tem olhado. Se você mudar sua perspectiva, sua visão, você será feliz. Tem pessoas que são deprimidas, são ansiosos, eles estão tristes. Sabe por quê? Você precisa ter um cachorro. Se você tiver um cachorro, vai ser mudado. Você precisa fazer coisas diferentes para ter uma vida melhor. Mas, querido, olha aqui. Quando olhamos para as coisas dessa terra, a gente fica deprimido. Por que você está ansioso? Porque você fica olhando para as coisas aqui de baixo. Você fica olhando demais no Facebook. Fica demais no Instagram. Você não está olhando para a eternidade. Quando você vê as coisas na mídia social, o que você vê lá? A família perfeita. A mulher bonita. E tudo é falso. Porque não existe nada perfeito. Aí você olha para a sua vida. Você fala, minha vida está uma bagunça. E você fica deprimido. Então, mude para as coisas para quais você olha. Mude sua perspectiva. Que a vida que está por vir possa ser esperada, com expectativa.
E se essa vida que você está esperando é algo grandioso para você, essa vida agora aqui será melhor, porque a sua expectativa estará nas coisas celestiais. Você vai começar a encontrar motivos para agradecer. Para onde você olha, determina como você vive. Quando essa perspectiva eterna ela entra no nosso pensamento, ela afeta nosso andar diário. Por exemplo, quantos aqui tem que fazer o Living Search? Quantos de vocês estão se preparando para exames, testes? Pensa aqui, estudantes que estão se preparando para um exame importante. Eles sabem que eles vão ser testados. Eu vou ter uma prova, eu vou ter um teste. Então, eles estudam para eles tentando entender tudo que vai cair na prova. Isso é a mesma coisa para as nossas vidas, queridos. Da mesma maneira que somos cristãos, teremos um exame final, onde nossas ações e atitudes vão ser testadas. A Bíblia diz que estaremos diante do Senhor, tudo que fizemos, tudo que dissemos será testado. E a questão é: seremos aprovados ou rejeitados? Não sabemos que dia que o Senhor virá. E também não sabemos quando partiremos dessa terra. Mas como vamos viver? Temos que viver como se todos os dias fosse o último dia, como se aquele dia estivesse chegando a qualquer momento. Temos que viver todos os dias da nossa vida com essa expectativa. Se você receber notícias que Jesus vai voltar hoje à tarde, como você iria viver até hoje à tarde? Eu creio que muitos de nós não iria comer, ia jejuar e orar. Se ouvisse, Jesus está voltando hoje à tarde. Mas olha, gente, isso não é verdade, não estou afirmando, não, é só para a gente pensar, refletir. Mas se você soubesse, como você faria até o final do dia? Eu creio que você não iria nem no Facebook hoje. Você não usaria nada da mídia social. Você iria para o seu quarto e começaria a orar pedindo perdão pelos seus pecados. Perdoa os meus pecados, prepare-me para a sua volta, Senhor. Mas a gente deve viver todos os dias como se Jesus estivesse voltando hoje. Amém? Viva com a eternidade nessa perspectiva. E quem vive com essa perspectiva faz muito mais para o reino de Deus e vai cuidar bem da sua vida espiritual. Quem tem essa visão, cuida da vida espiritual. Faz muito mais para o reino de Deus. Então, quem não liga para isso, não se empenha e nem se move, continua sentado só vindo aos cultos. Então, nossa vida de igreja vai fazer toda a diferença quando a gente tiver essa perspectiva. Precisamos refletir sobre como está a nossa fé,
onde vamos, no nosso trabalho, na escola, na comunidade, você tem mostrado Jesus para as pessoas que você relaciona? Temos que viver com essa luz daquele dia, nos preparando para aquele dia. Diga para a pessoa do seu lado, me ajudando a pregar. Temos que nos preparar para aquele dia, hoje. Fala para a pessoa aí. Se prepare para aquele dia, hoje. Temos que nos preparar para aquele dia, hoje. Porque depois não vai dar tempo. Temos que crescer e desenvolver nossa perspectiva eterna. E o tempo para nos preparar para aquele dia é agora. Presta atenção no que eu vou falar. Tudo que você faz nessa terra vai trazer recompensa ou arrependimento na eternidade. Naquele dia, quando você ver Jesus, o que você vai trazer? Recompensa ou arrependimento? Quando você se encontrar com o Senhor, o que você vai sentir? A Bíblia diz: haverá recompensa para aqueles que forem fiéis. Tudo que você fizer para o reino de Deus, naquele dia você será recompensado. E é por isso que hoje é o dia, pensando no dia do encontro com Ele. Mas pessoas estão desperdiçando suas vidas, desperdiçando seu tempo. Eles não têm tempo para o Senhor, não têm tempo para a igreja, não têm tempo para oração, não tem tempo para a Bíblia, para a palavra de Deus. Esse é o problema nosso. Não tem tempo para falar nem de Jesus para outras pessoas ou investir tempo na presença dele. O que então vai trazer? Quando aquele dia chegar? O que vai acontecer com você? Você vai receber uma recompensa ou você vai ficar ressentido, magoado? Você vai poder falar: nossa, como eu fui idiota, eu perdi tanto tempo, eu desperdicei meu tempo com coisas tolas. Se você não fez isso, Deus vai falar para você: muito bem, servo bom e fiel. Ou o Senhor vai dizer, Ele vai te rejeitar e você vai se ressentir, porque todos nós quando todos nós morrermos, teremos que dar contas a Deus de como nós vivemos. E não há uma segunda chance. Hoje é o dia que temos de dizer: Senhor, eu quero te servir. Não haverá tempo para arrepender depois. Hoje é dia de arrependimento. Arrependimento tem que ser hoje, não na eternidade. Na eternidade podemos nos ressentir, mas não arrepender. Eu entendi uma coisa. Eu nasci de novo mais ou menos há 40 anos. Sou pastor já há mais de 25 anos. Eu entendi uma coisa. Que a intenção de Deus é que possamos usar a maioria do nosso tempo nos preparando para isso, para aquele dia, para a eternidade. Tudo que fazemos nessa terra vai te trazer recompensa ou arrependimento. Como você vive vai determinar o que você vai
receber ou dar. Isso não pode ser uma palavra de condenação para você hoje, mas é uma palavra para te ajudar, porque existe tempo e oportunidade para arrependermos ainda. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, me perdoa pela maneira como tenho vivido. E como pastor, eu estou aqui para te ajudar. E a Bíblia diz que todos nós somos eternos. Você sabia que você nunca vai morrer? Tu és eterno. Você nunca morrerá. No dia que você ouvir que o seu pastor morreu, não creia, é uma mentira. Quando você ouvir seu pastor morreu, é uma mentira. Porque a Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo não existe morte. Aqueles que servem Jesus, eles têm vida eterna. E é por isso que vamos viver 70, 90 anos aqui e vida eterna com o Senhor. E é por isso que você tem que se preparar. É um tempo de preparação. Por isso que precisamos ser avivados. Nosso amor precisa ser reacendido. Muitos de vocês amaram ao Senhor e sua vida espiritual hoje está fria. No passado, você gastava tempos em oração e você não invente nesse tempo. Arrependa-se, volte para Deus. Ele não está te condenando, Ele te ama, mas Ele está te chamando. Volte para a minha presença. Vamos ver como Jesus nos ensinou os seus discípulos sobre a eternidade. Mateus 6, 19 a 21. Por favor, vamos ler juntos. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus ensinou seus discípulos a viver uma vida aqui pensando sobre a eternidade. Viva a sua vida aqui, mas invista na eternidade. Jesus disse: aguarde, armazene seus tesouros no céu. Como que eu posso guardar tesouros no céu? Como você pode levar dinheiro para o céu? Quando você serve a Deus, serve pessoas, você está enviando essas riquezas para o céu. Todas as vezes que você visita uma pessoa, prega o evangelho para alguém, quando você investe na vida de uma pessoa, você está mandando tesouros para os céus, você está enviando tesouros para lá. Mas se o seu coração está na terra, onde está seu tesouro? Na terra. Entendeu a diferença? Depende de onde está a sua visão. Se sua visão está aqui nessa terra, é quando você morre, você não vai ter casa lá. Você não mandou nenhum recurso para lá. Você chegar lá no seu... Cadê minha mansão, Senhor? Minha casa? O Senhor vai falar: o que você mandou aqui para eu construir? Você não mandou nada.
Você só comeu, gastou seu dinheiro, cuidou da sua família, você só cuidou de você, você não mandou nada para o céu. Por favor, seja esperto. Eu sei que você é esperto. Invista no que tem valor. Você vai levar alguma coisa dessa terra para o céu? Não tem como levar dinheiro. Só tem uma coisa que podemos levar: pessoas. E aí é a questão. Então, se você quiser investir e guardar tesouros nos céus, invista no terreno. Interceda. Ame as pessoas, prega o evangelho. É assim que você vai alcançar, vai guardar tesouros. E é por isso que eu estou te ensinando isso. A Shalom tem muitas nacionalidades. O que vamos ter nos céus? Pessoas de todas as nações, línguas e povos. E quando chegar lá, que língua a gente vai falar? Português, espanhol, italiano. Eu creio que nós vamos ter uma língua celestial. Nós não vamos falar inglês, com certeza, mas pessoas de todas as nações diante do Cordeiro e adorando Ele. Milhares e milhares de pessoas de todas as nações. E é por isso que a gente prega o Evangelho. A gente está enviando tesouros para os céus. Estaremos diante do Senhor. Nós não chegamos aqui de mãos vazias. Investimos em pessoas, amamos. Invista, por favor, em coisas que você vai levar para os céus. Seja inteligente e esperto. Não desperdice o seu tempo. Você talvez tenha uma casa bonita, isso é bom. Mas quais são os tesouros que você tem nos céus? Precisamos ter uma mudança radical nas nossas expectativas para que possamos ser usados para transformar outras pessoas. Temos uma expectativa para a vida eterna. Quanto mais expectativa você tem, melhor a vida que você vai viver aqui nessa terra. Você quer ter uma vida boa aqui nessa terra? Eu oro para que você tenha uma vida boa. Queridos, eu não estou falando sobre pobreza, eu não sou contra isso, que a gente tem que ser pobre e miserável. Eu sei que Deus abençoa. Eu fui rico já no Brasil antes de ser pastor, fui gerente. Eu me tornei rico lá, eu tinha uma vida boa. Mas eu nunca busquei riquezas. Eu estava sempre buscando o reino de Deus. E o que Deus prometeu quando a gente põe o reino dele em primeiro lugar? Ele vai nos abençoar. Todas as coisas serão acrescentadas. A gente tem que crer em prosperidade, mas não correr atrás dela. A Bíblia fala que é para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus quer te abençoar. Ele quer, mas busque primeiro o reino dele e todas as outras coisas serão adicionadas. Quanto mais baixa a sua expectativa sobre o céu, pior será a sua vida nessa terra. Eu tenho uma vida muito abençoada, tenho uma família abençoada. Eu sou tão feliz com a minha esposa. Vivemos uma vida tão boa juntos.
Somos casados 35 anos e amamos um ao outro, porque Deus está em primeiro lugar. É por isso que conseguimos viver assim. E isso é que Deus quer com cada um de nós, que as nossas expectativas afetam os nossos comportamentos. Se você verdadeiramente quer viver nessa terra de maneira que você deve viver, você precisa viver com a eternidade no seu coração. Vamos ler 1 Coríntios. Vamos ler todos juntos. Se somente para essa vida temos esperança em Cristo, somos os mais dignos de compaixão. 1 Coríntios 15, 19. Nossa esperança não pode estar nessa vida. Se for assim, somos pessoas mais miseráveis e dignas de pena. Eternidade é a pedra angular da vida cristã. Se você não tiver isso no seu coração, mas hoje não vemos esse ensinamento tão facilmente. Se formos para a internet ou para a TV, pastores e líderes estarão ensinando como ser prósperos, como ganhar dinheiro, 7 maneiras para ficarmos ricos. Eu tenho essa receita também, eu vou te dar. Busque a Deus em primeiro lugar e Deus vai adicionar. Essa é a maneira mais simples para você ser próspero. Dê ao Senhor com todo o seu dinheiro, com as suas bênçãos. Não preciso ensinar isso para você, para que você seja próspero. Vamos ler agora João 14, 1 a 3. Jesus estava ensinando os seus discípulos, preparando-os para a eternidade. Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Depois que eu for preparar-lhes lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Não se preocupem, confiem em Deus. A sua casa não é aqui. Existe uma casa esperando por você. Fala isso para a pessoa do seu lado. Tem uma casa esperando por você. Mude a sua perspectiva. É muito importante que nós possamos viver com isso em mente. Tome uma decisão hoje. A decisão que você tomar hoje vai afetar a sua eternidade. O que você decidir hoje afetará a sua eternidade. Arrependa-se da maneira como você tem vivido. Volte-se para Deus. Volte-se para a presença dEle. Arrependa-se dos seus pecados. Seja esperto. Seja inteligente. Não invista em criptomoedas. As pessoas falam, pastor, tem que investir em criptomoeda. Seja esperto, invista no Senhor, nas coisas celestiais. Eu estou rindo porque alguém chegou para mim e falou assim: "Você, pastor, está pagando sua pensão, está pensando na sua aposentadoria, aqui você precisa pensar em um investimento, e criptomoeda é um bom investimento."
Mas eu quero, na verdade, te animar. Você precisa ter seus olhos fixos na eternidade. E o tempo está chegando. E o último versículo para a gente terminar. Lucas 6, 22 e 23. Jesus aqui estava falando: se você não receber sua recompensa aqui, tudo bem. Na eternidade você vai recebê-la. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas o odiarem, expulsarem vocês da sua companhia, insultarem e rejeitaram o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. 23. E quando isso acontecer, alegre-se. Alegre-se, pule de alegria naquele dia, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Jesus falou: olha, se as coisas não forem bem aqui, se as pessoas zombarem de você, criticarem você, lembre-se, há uma recompensa celestial. Eu fui criticado muitas vezes. Eu fui o primeiro da minha casa a acreditar em Jesus. Fui criticado pelo meu pai, pela minha mãe. Eles me perseguiram. E quantas vezes eu fui perseguido? Você pensa que eu estou ferido ou estou magoado? Eu sei o que está esperando por mim. Vamos nos levantar. A gente ainda não terminou. Queridos, olhem para mim. As bênçãos estão esperando por nós. Não seja apenas feliz, mas regozije-se. Você entendeu o que eu falei? Olhem aqui para mim, presta atenção no que eu estou falando. A Bíblia diz, quando as coisas não estiverem indo bem, se regozijem, porque haverá uma recompensa esperando por vocês. Haverá uma recompensa. Seja fiel ao Senhor Jesus, dando seu coração a Ele e falando para Ele: Senhor, não importa se eu vou receber uma recompensa aqui, se as pessoas vão zombar de mim, se eu vou ser traído, eu continuarei sendo fiel, porque eu sei que há uma recompensa para aqueles que são fiel ao Senhor, e eu serei fiel ao Senhor. Vamos cantar essa canção que diz: minha esperança está no Senhor, nada mais. Onde está a sua esperança? Minha esperança está no Senhor.